Boas-vindas a mais um episódio onde a gente vai te ajudar a cada vez mais lidar com os transtornos psicológicos. Nesse caso, falando de um desafio muito específico, que é o desafio de quem tem ansiedade social. A gente já tem vídeo sobre ansiedade que vai te explicar um pouquinho mais como funciona esse mecanismo e, lógico, como superar a ansiedade. Mas quando a gente entende que e analisa que a ansiedade da pessoa, a causa dessa ansiedade, são situações onde ela tem que se expor para outras pessoas, para lugares onde ela vai ter que interagir com outras pessoas. Isso está causando ansiedade a ponto dela não conseguir lidar com essas situações. Existe um nome para esse tipo de ansiedade, que é a ansiedade social. Então, para quem tem ansiedade social, para quem, quando chega numa situação que precisa lidar com outra pessoa, com outras pessoas, especialmente desconhecidos, que a gente observa que acontece esse fenômeno, qual que é a principal ferramenta que essa pessoa pode ter para lidar com isso de uma forma que a gente fala não só eficaz, mas com que ela possa transformar esse monstro em algo menor. Boa. Pessoal, nesse caso, não tem jeito. Para você enfrentar a ansiedade social, você vai ter que se expor ao que te causa ansiedade. Mas é uma exposição gradativa. Exposição a situações que você sente ansiedade, mas você consegue suportar, até a situação que é para você inimaginável, mas de forma gradativa. Porque senão pode se traumatizar se você se expor direto à situação que para você é muito ansiogênica e o tratamento não vai ser eficaz. Se uma pessoa tem ansiedade social, a ansiedade social ela também pode ser dividida em várias situações que geram mais ou menos ansiedade nas pessoas. Pedi para o meu editor aqui colocar uma escala de Leibovitz de ansiedade social para você ver aqui quais são as situações que causam ansiedade, que geram essa preocupação, esse sentimento de estar sendo julgado pelas pessoas. E essas situações têm em comum pensamentos exatamente como de estar sendo julgado, de ter um desempenho ruim e ser humilhado pelas pessoas, ou de estar falando em público e esquecer algo e as pessoas duvidarem da sua capacidade de apresentar aquilo que você quer, enfim. Mas para que você possa superar esse tipo de problema, você vai ter que, se você não tiver condições de uma terapia, para fazer isso sozinho, é interessante que você elenque quais situações são menos ansiogênicas até as mais ansiogênicas. Por exemplo, se você é uma pessoa que não consegue apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, começa apresentando para alguém da sua família. E você já vai estar se expondo a uma situação onde você vai ter que falar para outras pessoas. Pode não causar ansiedade de você estar na frente de uma plateia tendo que explicar um conteúdo, mas vai te causar um certo nível de ansiedade por imaginar que você esteja nessa situação. Então você já vai estar se habituando a um certo nível de ansiedade. Feito isso, evolua para outro nível. Explique, se você explicou para sua mãe, explique para 2 amigos, explica para sua namorada, para sua sogra. Vai se expondo gradativamente a pessoas diferentes para que você possa ir aumentando o nível de dificuldade da sua tarefa. Assim você vai se habituando. E é esse o objetivo do tratamento da ansiedade generalizada, é se habituar ao estímulo que te causa ansiedade. Quando você se habitua a isso, a gente desenvolve um fenômeno que chama aprendizagem inibitória, porque você aprende que aqueles pensamentos e sensações que você entende como ameaçador, de fato não são coisas ameaçadoras, não vão te causar grandes prejuízos, e você se acostuma
com aquela situação e com aquelas sensações que você está vivenciando. Então, em resumo, se você tem esse tipo de problema, elenque situações ansiogênicas, das mais fáceis até as mais difíceis, e vá se expondo a ela de maneira a se habituar às sensações que te acontecem no momento que você está fazendo aquilo. A ansiedade, pessoal, ela é originada por uma situação onde você se sente ameaçado, onde você se sente em perigo. Então, para que a gente possa transformar essa situação em uma situação onde você não se sente mais em perigo, onde você consegue, especialmente no âmbito social, quando você vai para o ambiente, você olha para as pessoas, você acha que as pessoas estão te julgando e aquilo vira um monstro na sua cabeça. Comece aos poucos lidando com esses cenários. Então, assim, não só no. Se você está numa situação onde você está começando esse desafio. Então, você foi lá, elencou que a pior situação é quando você vai numa situação onde existe muitas pessoas ao seu redor, e uma situação mais segura é uma situação onde você está numa biblioteca, por exemplo, onde as pessoas não olham diretamente para você. Então, dentro da exposição que você vai fazer no primeiro passo dessa exposição, comece aos poucos, até olhando no olho das pessoas. Comece a notar que, na verdade, essas pessoas elas não estão nem olhando para você de volta, na maioria das vezes. E, nesse caso específico, esse simples exercício e essa mudança de você parar de ficar olhando para baixo, mal, achando que todo mundo está te julgando, ficar numa posição mais fixa, estável, olhando no olho das pessoas, identificando o que elas estão pensando até sobre você, você vai notar que, na verdade, esse cenário que você cria na sua cabeça imaginário de que elas julgam você de uma maneira negativa, não está acontecendo. Essas pessoas, elas estão pensando sobre as situações que estão acontecendo com elas mesmas. Você não é uma preocupação, e até é interessante pensar isso se você está ansioso, nesse estado de ansiedade. Você mesmo se preocupa com o que uma outra pessoa está sentindo? 99,9% das vezes você não vai conseguir nem pensar sobre esse tema. Mais ou menos isso que está acontecendo na cabeça das outras pessoas também. Elas têm milhares de coisas para pensar, a não ser julgar você. Então, até aproveitando esse gancho, porque ao colocar as pessoas numa situação onde elas têm ansiedade social, elas veem esse monstro, as pessoas estão me julgando. Não, o julgamento de uma pessoa, vamos fazer uma desconstrução básica? Boa. Como que a gente desconstrói o julgamento de alguém? Uma estratégia boa para pensar nisso é a gente se colocar no lugar da pessoa que poderia estar julgando a gente. Por exemplo, nessa situação que eu gosto de falar de uma apresentação de um trabalho, ou onde você tem que apresentar algo no seu emprego, enfim, em apresentações. Vamos supor que tem uma pessoa se apresentando e você está na plateia. Se essa pessoa se sentir nervosa por algum motivo e esquecer brevemente de algo que ela tem que falar, o que que você vai pensar? Você vai pensar: "Pô, esse cara aí, ele não sabe de nada, ele não está preparado", ou você vai falar: "Pô, o cara tá nervoso aqui porque tem um monte de gente vendo ele, mas ele vai olhar o papel dele ali, o que que ele tem que falar e vai retomar a fala dele, isso não vai interferir em nada do que ele tem que falar, eu continuo entendendo e continuo interessado no que ele está falando". Provavelmente seu pensamento vai ser esse. Provavelmente você não vai ficar julgando aquela pessoa por um pequeno esquecimento que ela teve em detrimento da ansiedade. Você também nem vai se tocar que ela está ansiosa às vezes. Se a pessoa estiver suando muito, com pizza debaixo do braço, você também não vai ficar se Tremendo ali com o atentando a papel. isso. Não vai ficar se atentando a isso, você vai se atentar ao conteúdo que ela está passando para você. E é a mesma coisa que as outras pessoas vão pensar se for você nessa situação que te causa ansiedade. Então a gente tem que colocar também nosso pensamento na perspectiva do outro, porque se a gente só pensar na gente, a gente é muito enviesado, a gente vai pensar no que reforça nossos pensamentos catastróficos. Isso aí vai gerar mais ansiedade. E até no pior dos cenários, tá, pessoal? A pessoa olha para você, julga você de forma negativa, fala assim, pô, você é uma pessoa realmente que é despreparado, é incapaz, não conseguiu apresentar sem tremer, sem esquecer alguma coisa. Quem que tá julgando você realmente? É o mestre da oratória?
É uma pessoa que tem um domínio pleno daquilo que você está apresentando e passando para ele? 99% das vezes não vai ser. Vai ser uma pessoa que é até pior que você, que se sente diminuído e inseguro porque ele enxerga que você, mesmo se sentindo ansioso, teve a capacidade de ir lá e fazer alguma coisa que te tira da zona de conforto. As Exatamente. pessoas que têm mais domínio, têm uma oratória muito boa, só desenvolveram isso com muitos anos de prática. Elas entendem as sensações que você passa quando você está tentando fazer isso pela primeira vez. Então você nunca vai ser julgado de forma pejorativa por alguém que está fazendo mais do que você, ou por alguém que já passou por aquela situação. São só pessoas que ou não passaram por aquela situação, ou não têm nem critérios para poder te julgar. O julgamento de pessoas assim não deve nem ser considerado, deve ser eliminado do seu pensamento. Pessoas assim devem ser eliminadas do seu ambiente para que você possa ter até uma saúde mental melhor. Isso aí, pessoal. Acho que isso resume uma alternativa para você realmente enfrentar a ansiedade social. Lógico que fazer isso sozinho não é fácil. Então, se você tiver alguma dificuldade, essa ansiedade já começou a ser uma fonte de muito Prejuízo. sofrimento, exato, prejuízo e sofrimento para a sua vida, busque ajuda, porque no final das contas a melhor ferramenta que a gente tem para lidar com qualquer tipo de transtorno hoje é a psicoterapia, nas suas mais diferentes técnicas e vertentes que podem te ajudar a lidar com cada um dos transtornos que existem para roubar a sua saúde mental. E lógico, a gente vai fazer uma força para o oposto disso, para que você tenha mais saúde mental, menos problemas originados desse âmbito e cada vez mais possa viver a sua vida com plenitude. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui se alguma situação específica que está causando ansiedade em você, para a gente poder te ajudar. E também não deixe de compartilhar com quem vive essa dor constante e que precisa ouvir essas dicas. Até o próximo vídeo.